pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, é com muita alegria que venho aqui lançar o primeiríssimo episódio do podcast vinculado ao curso de licenciatura em música da Universidade Federal do Pará e do Laboratório de Áudio e Tecnologias Musicais da UFPA. Olha o break. Me chamo Arthur Jatene, sou monitor bolsista do laboratório e serei vosso apresentador durante essa temporada. Então, para iniciar nosso programa com chave de ouro, trouxemos o compositor, cantor e produtor musical Arthur Nogueira, considerado o artista contemporâneo responsável por renovar a tradição dos poetas na canção brasileira, pelo jornal o Globo. Arthur coleciona parcerias de renome na sua carreira, já tendo trabalhado com nomes como Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan e Fafá de Belém. Esse ano, Arthur lançou o álbum Brasileiro Profundo, sexto título da sua discografia, com 12 composições novas. Pela primeira vez, o artista assina todas as letras, com exceção de 2 parcerias com 2 importantes poetas letristas da música pop brasileira, Antônio Cícero e Jorge Salomão. E aí, Arthur, tudo bom? Tudo maravilhoso, muito feliz de estar aqui conversando contigo e que a gente tenha um ótimo papo. Obrigado pelo convite. Com certeza a gente vai ter um ótimo papo. Amigo, para começar, eu queria te fazer uma pergunta bem de iniciante. A maioria das pessoas começam a compor no seu instrumento, tranquilos, no seu violão. Como se deu isso para ti? Como foi tua relação com o nascimento do Arthur compositor? Essa questão da composição, para mim, não foi fácil. Na verdade, nem tanto começar, mas assumir. Porque eu acho que quando a gente começa, assim, ainda sem experiência, né, sem uma bagagem de trabalhos realizados, a gente se sente oprimido, digamos assim, pelas nossas referências, pelas coisas que a gente gosta. A gente acha que aquilo não é bom o suficiente como tal coisa, né, que a gente gosta, enfim. Então, para mim foi muito difícil, porque quando eu comecei a cantar, eu comecei primeiro cantando. E eu comecei com um grupo de músicos formado por pessoas muito mais velhas que eu, uma banda formada por pessoas muito mais velhas, muito mais experientes. E aí conheci vários compositores em Belém que eram mais velhos, com mais experiência, com trabalhos importantes já realizados. Então, eu sempre achava que talvez assim o que eu fizesse, as canções que eu tinha vontade de fazer, talvez elas não fossem tão boas ou dignas, assim, entendeu? De serem gravadas, de serem mostradas. Então, isso foi um longo processo, na realidade, porque eu comecei a cantar em 2005, ainda menor de idade, em Belém, com o apoio dos meus pais, ainda bem. Se não fosse eles, eu não teria podido, né, fazer isso. Não tinha nem assinatura para entrar no bar. E eu só fui começar o meu primeiro trabalho, assim, já com canções minhas, foi só em 2009. Porque eu fiquei um tempo com essa cobrança toda que eu falei. Só que aí, quando eu entendi que eu devia, na verdade, compor, porque, assim, a gente tem no Brasil uma grande, sei lá, muitos grandes intérpretes, né? E eu não achava, e eu acho, e hoje eu tenho, naquela época eu desconfiava, hoje eu tenho um pouco mais de certeza sobre isso, que o meu trabalho, o que ele tem, talvez, assim, de interessante, seja a união de várias coisas que eu posso fazer, entre elas cantar, entendeu? Mas eu não me coloco como primeiro um intérprete. Até quando eu vou fazer um trabalho com canções de outras pessoas, como o do Caetano, que eu fiz, que é um trabalho de voz e violão, eu fiz como se fossem canções minhas, entendeu? Eu tentei fazer de um jeito autoral. Então, quando eu entendi que, na verdade, eu soava assim um pouco mais interessante até para mim mesmo, quando eu juntava uma série de coisas, eu logo vi que só aquela história de cantar não era suficiente, que eu podia cantar, que eu podia escrever letras, que eu podia fazer melodias, e que mais recentemente eu descobri que eu poderia produzir. Então, tudo isso, então o meu trabalho hoje, ele é uma série de desdobramentos, assim, de coisas que eu fui aprendendo e tal, e testando ao longo do tempo, entende? Então não foi fácil, não foi fácil. Eu sempre escrevi, eu sempre toquei violão, aprendi a tocar violão sozinho, ganhei um violão de um tio com 13 anos, e aí eu ficava no meu quarto brincando de música, assim, tocando e gravando
eu tinha um som que ele gravava a fita cassete se eu plugasse o microfone e tal. E aí eu gravava e ficava nessa brincadeira, assim, né, no meu quarto. Então foi assim, mas para eu sair disso para o mundo foi desafiador, sabe? Foi difícil. É porque, assim, na minha cabeça é muito difícil tu tratar de música, de composição, de entrega, de arte em si, sem certo grau de autoconfiança, sem certo grau de É, autoestima. E a gente ir construindo isso é um processo muito louco e às vezes doloroso, né? Porque, sim, porque a gente faz muita música ruim antes de fazer uma música boa. Ou então a gente compõe. exatamente. Na verdade é isso, assim, eu tenho muitas ideias de canções, mas o que sai mesmo, né, é um número pequeno, porque é isso que você está falando. Para fazer uma canção boa, assim, requer muita dedicação. Eu acredito, olha, eu tenho essa clareza. Fazer música é muito difícil. Cada vez que eu vou fazer um trabalho, eu acho que não sou capaz. Eu posso ter feito 1000 vezes aquilo, gravado um monte de discos com outras pessoas e tal, mas eu nunca acho que é fácil e banal, entendeu? Para mim, fazer música é muito difícil. E espero que continue assim, porque é o que me estimula a tentar melhorar cada vez mais, entendeu? É, dá até pra parafrasear o Tom Zé no programa. No... Qual é o nome do programa? Com a Bujanra? Nossa, esqueci o nome do programa. Ah, O... provocações? Provocações, exatamente. O Tom Zé tem uma frase que o Abrujanra pergunta pra ele: Tom Zé, você se considera um gênio? Ele responde: gênio não, eu sou um japonês, querendo dizer que é um estudioso. Que ele passa horas na frente do papel, horas estudando, horas criando, com muita dor pra parir uma canção que ele goste. Porque se não for assim, não É. sai nada de bom. E já que eu falei do Tom Zé, que é um cara que eu amo, eu vou te perguntar uma coisa sobre as tuas referências. E também Ah, como tu busca tuas referências quando tu vai compor. Como tu faz esse trabalho. Eu vejo que tu tem muita base na literatura. eu gosto de ouvir música sem qualquer tipo de amarra, assim. Eu ouço de tudo e gosto de tudo, de verdade, assim. Não é demagogia, não. Às vezes, eu sou capaz, assim, de estar num carro voltando de uma noitada e ouvir um sertanejo, assim, e aquilo pode me emocionar, já aconteceu, entendeu? Assim como eu posso ouvir em casa música clássica, posso ouvir música brasileira, posso ouvir rock, então eu gosto de ouvir música. Agora, eu não sei, essa coisa assim, de escolher, na verdade, eu acho que as referências é que escolhem a gente, porque, como eu estou dizendo, eu ouço de tudo, mas tem aquelas coisas que eu ouço e que me tocam, né, mais profundamente do que outras. E aí, isso aí, não sei bem porquê, talvez pela nossa história de vida, cada um tem a sua história de vida e a sua, sei lá, a sua tomada de posse do mundo, digamos assim. E isso se reflete no que emociona. Né? Tem até a Adriana Calcanhoto falava disso, eu me lembro, num show, que ela dizia assim, que para cada sentimento, falando assim da música brasileira, para cada sentimento, para cada situação que a gente vive, já existe uma canção que fala sobre isso no cancioneiro brasileiro. Tamanho é a nossa riqueza e tal. E isso é verdade. Então, tem canções que falam mais com a gente, tem artistas que falam mais com a gente. Eu tenho uma tendência a gostar do esquisito. Assim, essa palavra tem um significado na etimologia dela, esquisito, de sofisticado. Ela vem do latim. Então eu sempre gostei dos esquisitos, porque eu acho que na verdade eu penso como no sentido da sofisticação, sabe? Porque que sofisticação que eu quero dizer é que quanto mais você faz as coisas de um jeito que é seu, ou seja, que é esquisito aos outros, mais sofisticado você vai ser, porque só você vai poder fazer aquilo, entendeu? Então é uma complexidade que vem
de você, assim, do embate de você com você mesmo e com as suas referências e tal. Então eu tenho vários ídolos esquisitos, assim, a começar, por exemplo, por João Gilberto, que para mim é o primeiro, é o maior cantor, assim. Eu até agora fiz uma viagem para lançar meu livro, e no lançamento eu em cada país, assim, eu falava das minhas referências. Eu fui para a França e para Portugal, e eu falava das minhas referências nesses países, mas tinha uma hora que eu precisava dizer assim: olha, mas me desculpem, porque o maior do mundo é brasileiro e é João Gilberto. Então, assim, o João Gilberto, eu acho que seria o primeiro, assim, que eu falaria como cantor mesmo, meu jeito de cantar. E também essa uma inspiração, assim, nessa busca por tentar fazer algo que que vem, que exatamente por vir da gente de uma forma muito profunda, não vai se parecer com outras coisas, né? Então o João revolucionou a música do Brasil com a batida da bossa nova, e isso não pode ser mais transgressor, né? Com a batida, com o jeito de cantar, o João foi esquisito por bastante tempo. O João, ele também revolucionou o canto no Brasil. Uhum. Aquela passagem, assim, dos cantores do rádio, dos vozeirões, para esse canto moderno, né? Para esse canto intimista e tal. Ele virou a chave, assim, fortemente sobre isso, né? Uma coisa é que o João foi esquisito por muito tempo, né? O João não foi muito bem recebido. Até o fim, até hoje. Não foi muito bem recebido no início. Eu tava estudando o João Gilberto outro dia, assim, e demorou muito pra ele soltar o LP Chega de Saudade. Antes ele tava trabalhando, mostrou... Menescal abraçou ele e falou assim: bora, bora. E quando foi o estouro. Mas assim, ele tocando em lugares, barzinhos, cidades, ele não... A galera não gostava muito do canto moderno, né? Como tu falaste. Como tudo que é revolucionário, às vezes você precisa de muitos anos para entender a importância de certas coisas, entendeu? Então eu acho que o João é inesgotável. Por isso que eu falei que para mim ele continua esquisito, porque às vezes eu vou ouvir uma gravação que eu já ouvi, uma canção que eu já ouvi tantas vezes, porque ele tem isso também, né? Ele gravou poucas canções, porque ele gravou muitas vezes a mesma canção, e ele tinha esse ímpeto, assim, de ficar exaurindo aquilo. Ele repete várias vezes a música, cada vez dando uma divisão diferente, dando uma sutileza, dando aquelas suspensões na harmonia que ele faz, assim, pela questão do ritmo, né? Então é isso. Ele era um trabalhador, assim, né, da coisa da música, e isso é muito inspirador. Às vezes como eu estou dizendo, eu ouço uma gravação do João Gilberto e penso: nossa, mas olha isso aqui. Então é inesgotável, entendeu? Eu acho que é inesgotável. Mas isso é sempre... precisa de tempo, porque como é muito complexo, ou você se dedica ou você vai mergulhar na superfície, você não vai até o fundo, né? Demora muito pra tu chegar num nível de palco, no nível de presença do João Gilberto. Quem assiste o Live Tóquio e não se emociona assim... Nossa. É impossível. Ou então, quem escuta o Amoroso, que pra mim é o disco... Meu disco eu favorito. Quase diria que é o meu favorito também. É o meu favorito do Ele do cantando Retrato em Branco e Preto, né? Que tá com o nome de Zíngaro. É uma coisa... não tem explicação, assim. Essa canção do Tom e do Chico e a interpretação do João, assim, acho que são coisas muito, muito grandes, e que o Brasil, com todas as questões, assim, que a gente sempre teve, de desigualdade, de falta de... sei lá, de falta de oportunidades, assim, do básico, né, para que as pessoas vivam e tenham dignidade no dia a dia, ainda assim a gente conseguiu, na arte, chegar na grande beleza, assim, sabe? Então é por isso que também eu digo, assim, em outros lugares, eu digo: olha, me desculpem, mas o maior do mundo é brasileiro, sobretudo porque é mais difícil ser o maior do mundo no Brasil, entendeu? Exatamente por tudo o que a gente viveu
e vivemos tão pouco, temos uma história também tão recente e uma história tão difícil, marcada por tantas dificuldades. Então, é genial também pensar assim num cara como Cartola, né, que estudou tão pouco, teve tão pouco acesso, e aí vai e faz aquelas canções, aquelas letras, entendeu? Então, o Brasil realmente tem essa característica, assim, que é uma espécie de nobreza, mesmo dentro do ordinário, sabe? E é, assim, o Cartola fazia um trabalho autobiográfico, né? Ele escrevia sobre a vivência dele, sobre a vida. E resultou um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Agora tu fala de esquisito e eu não consigo deixar de pensar no Belchior, que também era um esquisitíssimo. Esquisitíssimo. Sim. O estilo de composição dele era muito maluco, né? Quando ele parava pra escrever o próprio Paulo Seco, ou então, vamos lá, uma canção mais batida do Belchior, Como Nossos Pais, é uma métrica estranha, um jeito estranho de escrever. É muito especial, né, essa geração, assim, porque é incrível que nada se parece com nada. Se você pega vários discos que saíram dessa época, assim, por exemplo, nos anos 70, ali você tem o Belchior, você tem o Fagner, você tem o João Bosco, você tem... Pois é, tantas pessoas tão diferentes e fazendo música de formas tão diferentes, com a sua própria identidade, o seu próprio vocabulário, né? E então é isso que a gente estava falando, assim, dessa coisa de que eu sempre foi o que me inspirou, essa esquisitice me inspirou a buscar a minha própria esquisitice, porque também tem uma coisa sobre composição, eu acho que isso é natural. Quando a gente começa a compor, a gente quer imitar os nossos ídolos. Isso é inevitável, eu acho. Então eu comecei imitando certas pessoas que eu gosto. E aí, mas isso, depois de um tempo, me fez encontrar, assim, vou tentar tocar uma canção do Caetano, e aí, não sei, toco uma levada diferente, aí aquilo aí já começo a ter ideia para fazer uma canção minha, entendeu? Então acho que esse processo também é natural, assim, a gente demora para encontrar a nossa voz. No geral, acho que é assim, deve ter algum caso de uma coisa assim quase também espiritual, né? Baixa um negócio e a pessoa vai e faz. Mas eu não sei, para mim foi uma busca assim para tentar me ouvir dentro de todas as minhas próprias referências, sabe? Na minha história, assim, como compositor, eu acho que teve uma música que aconteceu, um negócio mágico de eu me sentar, quase psicografar no papel, e sair uma música, assim, que me agradou. Mas fora isso, todas as minhas músicas são um trabalho de horas, né? A gente se senta, aí eu componho muito na frente do Ableton, na frente da DAW. Então eu gravo uma melodia vocal aqui, e meto uma letra por cima, e vai assim, vai formando uma coxa de retalhos. Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque como eu falei, eu ouço sempre de tudo, né? E mais do que nunca, eu gosto sempre de estar no presente, assim. Por exemplo, a gente está falando de ídolos, de clássicos e tal, mas eu não ouço só isso também. Eu sempre me cobro para estar conectado com que as coisas estão, com o que está acontecendo agora. E quando eu voltei a Belém, assim, há uns 2 anos, porque eu estou há 10 anos em São Paulo, quando eu voltei a Belém, eu vi que tinha uma galera assim mais jovem, fazendo 10 anos mais jovem que eu, fazendo várias coisas, um monte de gente, um monte de compositor, produtor e tal. E aquilo eu achei muito interessante e vi que tinha isso que você está falando, um jeito de compor que eu já não conhecia tanto, porque eu comecei com violão mesmo, assim, sem computador, sem nada. Eu pegava o violão e fazia letra e melodia. E eu vi que essa geração de vocês, ela já tem uma facilidade para mim eu já compor produzindo, sabe? Porque para mim sempre foi muito separado, até hoje na realidade. Eu primeiro componho e depois eu vou pensar na produção, entendeu? Ou eu componho, eu tenho uma ideia de uma levada, de repente, de algum outro instrumento, de alguma frase de algum instrumento, mas isso é depois. E eu percebi que vocês já fazem meio já com tudo pronto. Então, por exemplo, quando eu compus com o Pratagi, a gente fez algumas canções que eu gosto muito. Ele me mandou a melodia e eu fiz a letra. Por exemplo, no meu álbum mais recente tem Voo e Mansidão. Linda essa Foi uma música. canção que
obrigado. Que surgiu assim. E ele me mandou, só que ele me mandou a melodia já com todo um arranjo, uma bateria, um baixo, entendeu? Um teclado, tudo. Isso é muito interessante também, é um tipo de coisa que eu acho que é próprio de uma geração que vem depois de mim, porque a gente ainda estava ligado assim, nesses processos mais analógicos, sabe? Digamos assim. Cara, tem uma coisa assim, tu falando sobre isso e sobre o jeito, essas duas gerações diferentes de compositores, me fez pensar, na verdade, claro, não existe um jeito melhor ou pior de compor, mas talvez compor no violão ainda seja mais libertador do que compor na frente de uma DAW. Porque enquanto a gente tá aqui compondo tudo ao mesmo tempo, no violão a gente tá pensando na letra, porque a harmonia a gente já criou outro dia. E assim, isso talvez consiga gerar pra gente, pra canção, pra letra mesmo, uma profundidade muito maior, sabe? Uma construção Pode muito maior. ser. Pode ser, mas aí é que tá, porque, por exemplo, para ti isso pode ser, assim como para mim também, de uns tempos para cá, eu também me interessei muito por compor desse jeito que eu não fazia, porque aí já me dava, entendeu? Porque, na verdade, assim, tem uma coisa que é muito interessante. Cada vez que eu testo uma nova forma de fazer música, eu faço algo que me surpreende, entende? E eu tô sempre em busca disso, como eu te falei, eu não quero nunca achar que fazer música não é difícil, entendeu? Porque eu quero sempre fazer algo que surpreenda a mim mesmo. Então, quando eu acho que já tem uma forma que eu acho que já está dominada, assim, por mim, que eu já vou esbarrar numa certa repetição de uns truques de harmonia, de não sei o quê, aí me dá vontade de ir para outra coisa, entende? Então, uma época, eu também fiz um trabalho mais eletrônico de uns singles com o Matheus Estrela, e aí foi legal também, porque foi assim, foi uma coisa que surgiu de algum... Por exemplo, teve uma melodia que eu compus em cima de uma levada da 808. Então, só o fato de já ter uma levada antes, quando eu peguei o violão, já foi para um lado que não iria se não tivesse aquela programação. Então, enfim, é a minha escola, assim, a minha escola é compor desse jeito, assim, como geralmente eu e violão, às vezes eu começo a cantar e aí já vou pegar o violão já para ir atrás daquilo. Mas é isso, assim, eu também estou sempre em busca de coisas que vão me tirar Da tua zona de conforto. da minha zona de conforto, por mais clichê que seja isso, né? Sair da zona de conforto. Tem sempre essa frase. Eu acho que, na verdade, a gente nunca tá numa zona de conforto, porque a vida é muito difícil. Mas você entende o que eu quero dizer, né? Sair do Eu tô óbvio, procurando então. a minha zona de conforto há um tempo e não encontro. Tem uma pergunta que eu queria te fazer e a gente tá quase chegando ao fim, que é o seguinte. Vendo todas as parcerias que tu fizeste ao longo da tua carreira, pô, tu trabalhou com Fafá de Belém, trabalhou com a Adriana Calcanhoto. Como funciona a vida de um compositor que compõe para outras pessoas? Isso foi uma descoberta para mim. Eu nunca pensei que eu poderia fazer isso. E aí, e eu até brinco com isso, porque, na verdade, a primeira canção que eu fiz para outra pessoa cantar foi para Gal Costa. Então, isso é até engraçado de pensar, assim, é inacreditável, porque imagina, assim, né? Enfim, logo para quem? E aí, quando eu ouvi, e aí eu fiz a canção, eu compus essa canção com Antônio Cícero, Sem Medo Nem Esperança. O processo dela foi primeiro a melodia, eu fiz a melodia, mandei para o Cícero fazer a letra, que é assim que ele gosta de fazer. E a gente acabou depois colocando os versos de alguns poemas dele, porque a gente viu que encaixava, mas no geral foi assim o processo, assim, foi primeiro a melodia e depois a letra. E eu já tinha toda uma concepção assim da música, de como ela deveria ser. Mas mandamos, sem saber o que ia vir de lá. E aí, quando veio a gravação da Gal, que eu ouvi, era um rock. Assim, a música, ela quis gravar como um rock. E aquilo eu pensei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, assim, que essa música poderia ser um rock. Porque para mim ela era uma balada funkeada, assim, entendeu? E foi muito surpreendente. Aí eu gostei. Então, assim, eu gosto desse exercício
de sair, né, de mim, às vezes de entrar em outros personagens, e gosto sobretudo da surpresa, porque quando também uma canção que eu já gravei, alguém vai e grava de outro jeito, é como se fosse outra canção. Então, eu é um outro, né, já diria o Rambo. Então eu gosto disso, eu gosto de me ver nos outros também, assim. Então é um exercício também que eu curto muito, E depois eu acabei gravando Sem Medo Nem Esperança do jeito que eu compus e que eu pensava, assim. Mas o fato da Gal ter se apropriado da música e ter feito do jeito que ela e o produtor achavam que tinha que ser, foi também muito interessante para mim, porque aí a música existe de muitas maneiras no mundo, né? Assim, a gente faz uma faculdade de música, né? Muita gente pensa em mercado de trabalho, infelizmente, porque a arte, pra mim, não tinha muito que ser vinculada a isso, mas hoje tem que ser. É. Como funciona isso? Tu consegues dar alguma visão em relação à história? Olha, eu sou jornalista de formação, né? Eu sempre trabalhei também com rádio, há um tempo que eu não faço isso, mas eu sempre me equilibrei numa espécie de corda bamba para poder fazer o que eu quero mesmo, assim, o que eu sinto que é legítimo, entendeu? E, por exemplo, eu gosto de poesia, que é um gênero que historicamente não vende, né? Além da música autoral também ser cada vez mais restrita na grande mídia, a poesia nunca vendeu em nenhuma época. É muito raro um best-seller de poesia. Então eu fiz escolhas, digamos, difíceis. Então sempre não é fácil, nunca foi, mas eu sigo assim numa espécie de persistência, porque é só assim que eu sei fazer. Então eu não tenho muita alternativa, sabe? Então ou eu faço do jeito que eu sei fazer, ou eu não vou fazer. Então é isso, não é simples, há momentos melhores, há outros piores, mas eu acho que mesmo dentro dessa confusão, assim, que é a minha vida, acho que a minha arte, ela tá num lugar um pouco mais seguro, sabe? Porque eu consegui manter uma certa coerência, eu acho, assim, porque tudo que eu gosto, tudo que eu realmente penso e tudo que eu vivo estão nas minhas músicas de um jeito muito nítido, entende? Então, goste-se ou não, eu acho que tem uma coerência comigo mesmo, sabe? E isso que para mim é o mais importante. De fato, isso é o mais importante. E, nossa, com esse recado lindo, lindo mesmo. Esse podcast aqui vai ficar cheio. Muita coisa. Que bom. Quase que eu falo um palavrão e não pode, olha, na UFPA. Não pode, depois tu fala quando desligar. Mas muito obrigado, Arthur. Muito obrigado por Eu que ter agradeço, tu, meu xará. Obrigado pelo convite. Foi muito bacana essa conversa. E vida longa pro podcast, pro projeto, e que você faça muitas canções também. Muito obrigado, pessoal. Lembre-se de passar no site latmufpa.com.br. E também seguir a gente no Instagram, @OlhoBreakPodcast, e também seguir o Arthur Nogueira, que é @Arthur Nogueira. Não é isso? Tá certo? Com TH, né? Com TH, que é o Arthur certo. Arthur, o Arthur mais bonito. É com TH. Muito obrigado, pessoal. Beijão, até o próximo episódio. Até breve. Valeu.